Também temos a reforma protestante na Escócia, agora são conteúdos mais rápidos, né? Porque são países um pouco menores e tiveram uma outra situação. Na Escócia, a gente vai ter, né, a situação da religiosa também marcada por corrupção dentro da igreja e influência de ideias reformistas vindas da Europa continental. A Escócia fica um pouquinho em cima da Inglaterra, se você olhar no mapa, fica na ilha, tá? Então, quando a gente fala Europa continental, a gente está falando da Alemanha, a gente está falando da Suíça, do continente, ok? Então, vejam que aqui também a gente tem aula de geografia. Alô? Durante o reinado da rainha Maria Sanguinária é aquela que matava protestante, tá? Ficou conhecida assim porque matou muita gente. Qualquer reforma foi reprimida. Após a sua morte, a Assembleia Geral da Igreja Escocesa, liderada por esse homem chamado John Knox, proclamou o protestantismo como religião oficial da Escócia. E o parlamento escocês aprovou, olha, o parlamento, lembra que eu falei? Igreja e Estado. O parlamento escocês aprovou a Confissão de Fé em 1560, estabelecendo o calvinismo como uma doutrina oficial no país, tá? A igreja presbiteriana, fundada por John Knox, se tornou a igreja, então, oficial do país. Então, a igreja presbiteriana, que nós conhecemos tal qual é hoje, tem origem aqui, tá bom? Esse John Knox nasceu em 1505 e fundou a igreja escocesa. E se tornou um líder da reforma no país. E também ficou conhecido como o pai da Escócia. Ele estudou na Universidade de St. Andrews para se tornar sacerdote. E em 1547, ele abraçou também a causa da reforma protestante. Depois da morte do rei Eduardo VI, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esses nomes aí, ele mudou para a Europa continental para escapar da perseguição religiosa, tá? E em Genebra ele conheceu João Calvino e adotou as suas ideias de doutrinas e de governo da igreja, tá? Então esse aí é o John Knox. Então ele vai para Genebra e lá ele vai beber dos ensinos de Calvino. Em 1559 ele retornou para a Escócia, onde a sua eloquência e paixão pelo protestantismo ganharam muitos seguidores. Ele desempenhou um papel central na redação da Confissão Escocesa de Fé, um documento que estabeleceu os princípios da fé reformada na Escócia. Gente, isso é muito interessante. Veja como um país possuía esses princípios. Não era questão de tinha uma igreja na Escócia que estava assinando uma confissão de fé. Não, o país estava com um documento que estabelecia o princípio de fé reformado, tá? Knox também foi um crítico feroz dessa rainha Maria, né, que matava as pessoas, e era uma influência muito católica no país, ela fazia, inclusive por causa disso, ela era católica, e ele terminou seus anos pregando na igreja de Edimburgo, ajudando a moldar o protestantismo em desenvolvimento na Escócia. Tá bem? Quem conhecia a história da reforma protestante na Escócia? Quero saber. Me contem aí nos comentários. Hein? De tudo isso. Outros nomes de reformadores escoceses, nós temos o George Wishart, que foi mentor de John Knox, pregador nas escrituras, e morreu como mártir, né? Foi morto por causa do seu posicionamento reformista. E também o Patrick Hamilton, que também era um teólogo pregador fervoroso, morreu como mártir, tá? Esses dois nomes também foram grandes homens que ajudaram o John Knox no trabalho da reforma lá na Escócia. Então, vejam, nós falamos Alemanha, depois nós fomos para a Suíça, nós já falamos da Escócia, tá? Então, veja que a gente não pode colocar reforma dentro de uma caixinha só, dentro de um país só, atribuir a um homem só, tá? Nós vemos que Deus foi trabalhando ali em vários locais estrategicamente da Europa naquela época.